foi, assim, para a senhora como mãe, no sentido de guardar o coração dos seus filhos nessa transição? Até mesmo nessa questão da linguagem, nessa questão do novo, de fazer com que eles entendessem, né, que vocês estavam entrando ali num processo novo. Como que foi assim, para você como mãe guardar o coração deles nesse sentido? Então, criança é algo assim tão incrível. Eles eram bem crianças ainda. Bem crianças. Sim. E crianças é assim, quando até a palavra do Senhor fala, né? Deixai a mim vir as criancinhas, porque dela é o reino de Deus. Eu acho muito interessante, porque a visão no geral é aquelas... É Jesus, é aquelas criancinhas vindo, e tipo assim, deixa as crianças ficar perto de Jesus, ele é tão legal, e as crianças são tão boazinhas. Mas a verdade é que esse contexto está baseado porque as crianças, elas têm uma dimensão que o adulto não tem. Elas conseguem acessar coisas com a mente criativa delas, porque o reino é criativo. Meu Deus. Então, o reino também é delas. A verdade, essa passagem é porque o reino é delas. Elas têm uma mente criativa e, às vezes, elas acessam algo no mundo espiritual que o adulto, por causa das suas limitações, o achismo, não acessa. Meu Deus. Então, quando os nossos filhos acessaram a Holanda, eles estavam muito ok, já estava tudo ok para eles. Talvez também um ambiente, né? Sim. Mas eles já estavam ok, eles chegaram com muita expectativa e tudo novo, né, gente? Tudo novo. Uma sensação na época de Nárnia, assim, você chega tudo gelo, tudo cheio de gelo, então tudo aquilo era incrível, né? Eu acredito que o desafio maior em si não é para as crianças, é para os pais. Ok. Porque os pais estão vendo seus filhos serem inseridos em ambientes, em sistema que eles não prepararam, Sim. que eles não conhecem. E hoje eu acredito que é um desafio para os pais, porque foi o nosso maior erro. Nós não fomos preparados para a missão transcultural. Nós não fomos preparados para a missão. Muitos pais, muitos pastores, muitos líderes não são. Então, quando ele vai para uma língua, um país que ele não fala a língua, então ele tem que entender que o filho dele vai estar naquela escola falando a língua. Pois. Mas ele não tem aquela língua para conversar. Como que foi a nota? Como que foi? É isso. Então, eu acho que a maior preparação de um pai, quando ele vem para outra nação, ele precisa preparar a língua. Ele precisa estudar. Que nação é essa que você está indo? Sim. Que é essa nação? Qual é a visão dessa nação? Né? Tudo isso depois nós pegamos o que nós não tínhamos e aprendemos para ajudar outras pessoas. Olha, agora, a partir de agora, esse é o processo. Sim. Mas quando a gente foi, a gente não sabia. Eu me lembro que teve uma vez que estava nevando muito, tinha muita neve. E eu tinha levado os meninos na escola. Eles talvez tinham uns 10 dias de escola ainda, sabe? E o Arthur, talvez, ele tinha, não sei, os seus 6 anos, não me lembro direito. E eles entraram na escola e eu fiquei tão insegura, porque estava nevando muito, tipo... Eu não tinha visto aquilo ainda, né? Só tinha visto o gelo, mas não a neve. E não era aquela neve bonitinha, assim, sabe? Tinha ventos e tudo. E eu fiquei numa cafeteria bem na esquina da escola. Eu falei, eu não vou embora, eu vou ficar esperando até o fim da aula, que era 3 horas. Sim. Porque eles falavam que as crianças saíam, né? Porque o contexto cultural também da Holanda é diferente do contexto cultural da Inglaterra, como é diferente do contexto cultural daqui. Sim. Então, as crianças ali abrem os portões, elas brincam lá de fora da escola. Meu Deus. É um parque que tem na frente. Eu falei, como é que as crianças vão brincar hoje? Eu fiquei curiosa, então eu fiquei. Então, abri os portões na hora do intervalo e o meu filho foi brincar. E ele é asmático, ele era asmático desde criança, né? Meu Deus. E aí eu fiquei, assim, assustadíssima, porque eles estavam na neve, eles abriam a boca, as crianças, e ficavam recebendo aquela neve. E ficava mexendo na neve, brincando. E meu coração ficava acelerado, e eu chorava, e falava assim, meu Deus, mas ele é asmático, e ele vai acontecer, ele vai ficar doente. E eu ficava, assim, apavorada, eu olhava e eu chorava. Então, essa cena me marcou muito, porque, assim, eu não podia fazer nada. Eu não conseguia ir lá na escola falar, olha, ele é asmático, ele não pode pegar essa friagem, porque eu não tinha língua para comunicar. Nossa, Meu que Deus. situação. E eu não tinha ninguém para... Isso é muito tenso. Eu não tinha ninguém para ir lá. E eu me lembro uma outra situação que foi quando eu fui deixar eles a primeira vez. Sim. E eu me lembro que o Gabriel entrou, o Arthur entrou, todos eles entraram. E quando o Gabriel entrou na sala de aula, eu fui acompanhar ele, porque eu fui conhecer a sala de cada um. E aí a professora já chegou perto deles e começou a falar em Dutch, claro, né? Sim, sim. Começou a falar em holandês com ele e tal, e senta e mostrou a cadeira e tal. E eu ficava assim, meu Deus, o que ela tá falando? Então eu penso, imagina a cabecinha dele.
E aí ele olhava assim pra mim, assim, olhou pra mim assim, assustado, tipo assim, mãe, porque brincar é uma coisa, né? Agora você... Sim. E ele começou a ouvir aquilo, a professora falou assim, senta, e falou pra ele sentar, ele sentou, e os amigos começaram a falar em holandês, ele foi sentando assim na cadeira, foi fazendo assim, eu fui vendo ele de longe, assim. Se retraindo. E ela falava assim, ok, tipo, pode ir, tá tudo tudo certo, bem. vai, né? E aí eu falava assim, ai meu Deus, como é que... E eu tava com a minha prima, que me traduziu do lado, ela falou assim, agora você precisa ir. E eu falava assim, não, mas eu vou deixar ele aqui. Ela falou assim, não, você tem que ir. E ela não deixava nem a minha prima traduzir para ele, ela podia traduzir para mim, não para ele. Sim. Então ele entrou. Aí quando ele entrou, eu fiquei vendo ele de longe, ele ficava olhando assim, aquela carinha assim, mãe, mãe. Você vai me deixar aqui? Você vai me deixar eu aqui? Eu não entendo elas. E eu me lembro dessa mesma cena quando eu fui a primeira vez fazer a Echo School na base da Inglaterra, que é uma escola de inglês. Sim. E eu me lembro quando eu sentei, tipo assim, ninguém... eu estava com muito asiático na sala de aula, tinha mais de 17 asiáticos de diferentes localidades. E eu fiquei muito constrangida porque eu não falava nada de inglês. Eu nunca tinha estudado inglês no Brasil. E na Holanda eu estava começando a estudar, era o Dutch. Então eu cheguei na Inglaterra, não sabia nada. E eu cheguei na sala de aula, essa cena me veio à cabeça. Porque eu fiquei com vontade de chorar e de sair daquele lugar. Porque as pessoas falavam, eu me sentia ridícula, eu não entendia nada. E eu quis sair daquela sala. Eu cheguei a levantar para ir no banheiro e pensei, lá do banheiro eu vou embora. Sim. Né? E é uma escola missionária também, então eu pensei assim, vai ficar chato eu ir embora, mas eu tô constrangida de ficar aqui. Não entendo nada. Quando eu levantei e estava indo até a porta, me veio a cena do meu filho. Claro. Ficando. E eu falei, meu filho não teve opção de ir embora. Ele ficou. Ele não teve opção de Pesadíssimo pensar isso, isso. muito sério. Ele Sim. teve que ficar. Então, na verdade, os nossos filhos passam por desafios, filhos de missionários, de pastores, crianças, né? Até que pais que não são pastores ou missionários, que vêm estar em outra cultura. Sim. Eles realmente, nós não temos uma preparação para os nossos filhos. Então, eles passam desafios muito grandes. Sim. Então, eu acredito que o que mais é importante na cabeça de uma criança, quando ela está fora do contexto cultural dela, a casa dela precisa ser um lugar de refúgio. De refúgio. O tempo todo. Porque é ali que a identidade dela é formada. Sim. Porque ainda ela oscila entre duas culturas. Quem eu sou? Eu sou holandês ou eu sou brasileiro? Brasileiro. Até o adulto tem essa oscilação. Muitos Sim. adultos têm essa oscilação. O corpo está aqui, mas o coração está na nação, na pátria dele. Sim. Então, imagina uma criança. Então, a criança, você tem que estar o tempo todo fortalecendo quem ela é em casa, fortalecendo a identidade dela. Não só a identidade, não, mas aqui, filho, esse país funciona assim. Não, mas não, lá na nossa nação, no Brasil, funciona assim. Eu acredito que o mais importante é fortalecer, não, filho, você é isso. É isso. A Bíblia fala sobre isso. Meu Deus. Porque enquanto você fala muito sobre a nação é assim. Ele vai crescendo com instinto. Essa nação é assim. É assim, eu não Ou então, quero. não, essa cultura é assim. Sim. Ele vai criando favoritismo ou rejeição pelas nações. Sim. E falando do contexto, se a criança está inserida com toda uma família na área missionária, você não pode criar essa rejeição. Você precisa criar o contexto. Filho, olha, nós somos um agente aqui, essa sua cultura, estabelecendo a cultura bíblica dele, para ele entender a cultura dele é do reino. Sim, Né? quem ele e é. ele vai aprender a amar aquela nação, ele vai aprender a amar o Brasil, amar a Inglaterra, A se amar a adaptar Holanda. onde estiver, né? Olha isso aqui é absurdo. Meu Deus.